Boa noite, meus queridos irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Nós queremos dar início nessa noite, esse início de noite, fim de tarde, início de noite, louvando ao nosso Deus, cultuando ao nosso Deus, aquele que vive e reina para sempre. Nós louvamos ao Senhor por nos ter dado a oportunidade de podermos nessa noite glorificar o nome dEle. Eu convido os irmãos a colocarem-se em pé e desde já vamos estar orando ao nosso Deus, pedindo a bênção dEle sobre tudo que vamos fazer, seja o nome dEle glorificado nessa noite. Pai, eu quero nessa noite louvar e bendizer o Teu nome, Deus, porque o Senhor é bom, porque as Suas misericórdias duram para sempre. Eu quero, Deus, nessa noite, Deus, pedir perdão, Senhor, por alguma palavra, alguma atitude que entristeceu o Senhor. Senhor, nos ajude, me ajude, Senhor, a andar contigo de maneira que venha ser agradável aos teus olhos, Senhor. Seja com todos, cada um de nós que se encontra aqui neste lugar, com os irmãos que se encontram em suas casas, acompanhando, Deus, esse culto, que o Senhor esteja derramar tuas bênçãos sobre aqueles irmãos que se encontram em suas casas. O Senhor conhece cada um de nós, ainda que não haja uma só palavra na nossa língua, o Senhor é aquele que nos conhece. E nós estamos aqui alegres de pertencer ao Senhor, de fazer parte, Deus, desse corpo que é o corpo de Cristo, de fazer parte, Deus, dessa família de Deus, e por ter nosso nome escrito no livro da vida, por ter sido aceito pelo Senhor, pedimos que o poder do Teu Espírito nesta noite, de forma extraordinária, seja na vida de cada irmão. Ministra-nos, ó Deus, viemos aqui nos quebrantar diante de Ti, viemos aqui nos entregar, Deus, diante do Senhor, que o Senhor receba o nosso louvor, que o Senhor receba a nossa gratidão, que a Tua glória seja resplandecida neste lugar, que possamos voltar nossos corações ao Deus vivo, ao Deus que não perde batalha, ao Deus que não perde questão, ao Deus vivo. Queremos apresentar cada irmão aqui presente, aqueles que se encontram em suas casas, os que se encontram enfermos, que o Senhor venha consolar nesta noite e venha trazer cura àqueles que se encontram precisando do Teu bálsamo, que ser curado pelo Deus vivo. Senhor, nós estendemos diante do Senhor a nossa confiança, esperando no Senhor. Nossos olhos estão postos em Ti, Senhor, nossa esperança, nossa salvação, nosso Deus, que pode todas as coisas. Nós oramos e agradecemos desde já, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu gostaria de, antes que vocês abram suas Bíblias, vamos abrir a nossa Bíblia, cada um, e a gente vai ler de uma forma alternada o Salmo 139. Nesse caso eu vou ler, porque pode ser que você que está na sua casa esteja sem a Bíblia, né? Mas ainda dá tempo até pegar. O Salmo 139. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o Salmo de Davi, que fala sobre a onisciência e a onipotência de Deus, aquele que esquadrinha o coração da gente e tem todo o poder absoluto. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já conhece toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e de sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se desço a minha cama no mais profundo do abismo, lá estás também. E se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão
e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são as mesmas coisas, são a mesma coisa, pois tu formaste no meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas mãos são admiráveis, as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra, os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia, ou havia ainda. Amém? Até aí. Que coisa maravilhosa, né? Todos os nossos dias, o salmista diz, todos os meus dias já estava determinado por ti, quando nem sequer havia vivido um dia desse, nem sequer havia conhecido um só dia desse, o Senhor já tinha determinado todos os teus dias para mim. Isso é coisa maravilhosa, irmão. Que Deus abençoe grandemente a leitura da sua palavra em nossos corações, e que nós possamos, que essa palavra encontre guarida em nós, que nós possamos de fato abrir nossos olhos e entender que temos um Deus que nos conhece. Às vezes a gente diz assim, eu sou casado há 28 anos, e eu digo assim, às vezes eu conheço minha esposa, e também ela me conhece, só basta a gente olhar um para o outro, já entendemos alguma coisa o que quer dizer. Mas quem conhece a gente de fato, chama-se Jesus de Nazaré. Ele que conhece, porque às vezes a gente consegue até disfarçar, mas Jesus não, ninguém consegue disfarçar. Ele sabe de todas as coisas, ainda que não haja uma palavra só na nossa língua, Ele nos conhece profundamente. Vamos nos alegrar nesta noite, louvando ao nosso Deus. E eu quero nesse momento pedir ao nosso irmão Bruno, que dirija-se em oração pela palavra que assim foi lida nessa noite. Senhor maravilhoso e eterno Deus, nós queremos, Pai, louvar e agradecer o teu nome, Senhor, nesta noite. Agradecer a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para louvar e agradecer o teu nome, porque sabemos que tu és um Deus fiel em nossas vidas. Aleluia. E a palavra que esta noite é gratidão por tudo que tem feito em nossas vidas, Senhor. Sabemos que o Senhor nos sonda, nos conhece, sabe o nosso deitar, nos levantar. Aleluia, Deus. O Senhor está, Senhor, toda a vida, Senhor, acima de tudo em nossas vidas. Tu és soberano, Pai, nós queremos te agradecer. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, é assim que agradecemos. Aleluia, Deus. Amém. Os irmãos podem sentar, e eu convido nesse momento a bandinha para a gente exaltar o nome daquele que vive para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. A bandinha se aproxima aqui e vamos glorificar o nosso Deus. Vai sentar aqueles que não inventou nada outra vez. Aqui eu quero vir. Não é porque você ninguém entendeu, você está no banco, pode ver qual será. Vai pro outro lado. Vai pro outro lado também. Cabe. Sol maior, sol maior. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cria não se perca, não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus enviou Jesus para nós.
para nos salvar, para nos libertar, para nos fazer povo seu, povo exclusivo, povo santo, eleito do Senhor. Bendito seja o nome dele, porque ele vive. Vamos cantar toda a igreja. Por isso que nós cremos no amanhã. Aleluia. Deus enviou o amado para nos salvar e por meus pecados, mas ressurgiu e vivo o Pai está, porque Ele vive, posso crer no porque temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, e vive está. Sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, aleluia, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia, glória a Deus.
resposta, vou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga as suas mãos, suas bênçãos chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Aleluia. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, suas bênçãos chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Aleluia, louvado seja teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Segura meio um pouco. Sem destino, sei lá, por perigos passei, qual perdida a vagar. Mas um dia eu parei, bem de frente da cruz, todo fardo deixei, quando encontrei Jesus. Quando encontrei Jesus, toda a minha vida então
encontrei Jesus, minhas feridas Ele sarou. O passado já passou, da água do abismo e para a luz. Hoje eu canto e sou feliz, encontrei Jesus. Do abismo saí, quando a luz pude ver, e da morte escapei. O seu grande poder, tudo em mim transformou. Não sou mais quem eu fui, o pecado deixei, quando encontrei Jesus. Quando encontrei Jesus, toda a minha vida então mudou. Quando encontrei Jesus, minhas feridas Ele sarou. O passado já passou, da trava do abismo eu vim para a luz. Hoje eu canto e sou feliz, encontrei Jesus. Oh, agora eu sei quanto fui infeliz. Mesmo assim Deus me amou, mesmo assim Deus me quis. Ele guia meu ser e ao céu me conduz. Pelos olhos da fé já contempla Jesus. Quando encontrei Jesus, toda a minha vida então mudou. Quando encontrei Jesus, minhas feridas Ele sarou. O passado já passou, da água do abismo eu vim para a luz. Hoje eu canto e sou feliz, encontrei Jesus. Encontrei Jesus, toda a minha vida então mudou. Quando encontrei Jesus, minhas feridas Ele sarou. O passado já passou, agora do abismo eu vim para a luz. Hoje eu canto e sou feliz, encontrei Jesus. Hoje eu canto e sou feliz, encontrei Jesus. Foi um pulo ontem. Aí deu um pulo aqui. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. De cruz peretiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Veja a glória do céu, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, padeceu e por mim já morreu.
meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela tem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por a coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Isso vem me buscar e com ele no lar uma parte da glória eu hei. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por a coroa trocar, até por a coroa trocar. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós vamos nesse momento orar pela nossa irmã Lucimar, que ela vai então trazer a palavra nessa noite. E vamos então orar nesse momento por ela. E vamos estar com nossos ouvidos atentos, prestar atenção naquilo que certamente o Senhor deve ter ministrado o coração dela. Nosso querido Deus e Pai, em nome de Jesus nós te louvamos, porque o Senhor é nosso Deus, somos teus servos, ovelha do teu pasto, teu pastoreio, Senhor, e queremos nessa noite nos alegrar mais e mais no Senhor, pelo Senhor ter nos aceitado como teus filhos, e queremos nessa hora também apresentar, Deus, a vida da tua filha, que irá, Deus, transmitir a tua palavra nessa hora. Que o Senhor ministre o coração da tua serva, que o nome do Senhor seja glorificado na vida dela, que o Senhor abençoe grandemente a vida de Lucimar, e que o Senhor a use, Senhor, com graça, use ela, Deus, com autoridade, conforme o Senhor certamente já deve ter ministrado seu coração. Deus, dá-nos ouvidos atentos para que sejamos a ouvir a tua palavra, seja de exortação, seja, Deus, consolação, seja lá do que vim da tua parte, Senhor, é bom. E eu quero apresentar diante do Senhor a vida dela, pedir que a tua graça, a tua misericórdia seja com ela agora, em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmãos, que bênção estar aqui novamente, que bom poder estar junto com a parte da igreja do Senhor aqui, também com você que está em casa, nos ouvindo, com certeza nos assistindo. Pedimos que o Senhor ministre ao seu coração nessa noite, assim como ministrou ao meu. Eu convido a igreja do Senhor a abrir suas Bíblias em Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo de número 13, desde o versículo 1, nós vamos estar lendo. Mateus 13, que tem como título a parábola do semeador. À medida que você for encontrando, pode se colocar de pé, os que estão aqui no templo. Você em casa fique à vontade, desde que acompanhe também conosco. Todos encontraram? Então vamos dar leitura. Vamos ler do 1 ao 9, depois do 18 ao 23. Diz assim:
Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Do 18 em diante diz assim: atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe caindo a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Oremos uma vez mais. Queremos te dar graça, Senhor. Concordamos com a oração do teu filho. Queremos te louvar por tua palavra, Senhor, que foi proferida diretamente da boca de Cristo Jesus, e com certeza ela alcança o nosso coração. Te peço que, assim como alcançou o meu coração nessa tarde, tua igreja também que te ouve, e talvez até aqueles que ainda não te conhecem e te ouvem nessa noite, possam ser alcançados por essa palavra, Senhor. Em nome de Jesus, que ela produza em nós vida, arrependimento, conserto. Em nome de Jesus, meu Deus. Amém, Senhor. Podeis sentar, irmãos. O capítulo de Mateus, ele é um capítulo um pouquinho interessante, assim, diferente dos demais. Ele é chamado o capítulo das parábolas. Nesse capítulo 13, tem 7 parábolas. E Jesus, ele inicia os primeiros versículos falando da parábola do semeador. E o que é uma parábola? Uma parábola é uma forma de contar uma história, de usar uma história para contar uma verdade, usando elementos, pessoas, usando termos que possa ser compreensível aquela verdade que se quer expressar. E Jesus, ele se expressava muito por parábolas. Ele usava uma forma, alguma coisa ao seu redor, como por exemplo, a semente de mostarda para mostrar a grandeza do reino de Deus. Usava o joio para mostrar o que é a pessoa que não é crente ainda, que não é convertida e está no meio da igreja. Então ele usou diversas parábolas, figuras e elementos para expressar a verdade de forma que alcançasse o coração das pessoas. E aqui ele fala sobre a parábola do semeador, que eu gostaria de denominar nessa noite o efeito da palavra. Então, primeiro ele começa dizendo, aqui diz que naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, Jesus possivelmente morava em Cafarnaum. Diz que ele passou grande parte de sua vida nessa cidade. E um dos teólogos, o comentarista, diz que ele morava com Pedro e sua sogra. E aqui a sogra de Pedro, né? Então aqui diz que ele saiu, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava de pé na praia, em pé na praia. Então aqui mostra que na posição que ele estava, Jesus, ele conseguia olhar o que estava ao redor dele, né? Na praia, ele estava dentro do barco, no mar, e olhando o solo, as coisas ao redor, os terrenos ao redor. Jesus começa
a dizer essa parábola de forma para alcançar o coração dos seus ouvintes, daquelas pessoas que estavam ali para ouvi-lo. E ele começa dizendo: o semeador saiu a semear. No versículo 3, saiu a semear. Então, o que é o semeador? Ou quem é o semeador? Há pessoas que até diziam que era Jesus, o próprio semeador. Mas outros dizem que não, e eu fico com aqueles que dizem que não. Que apesar de alguns interpretarem como sendo Jesus, nós acreditamos, irmãos, que Jesus estava se referindo ao trabalho dos discípulos que eles iriam realizar, ou mesmo a nós, como seus seguidores nos dias de hoje. O chamado para anunciar o Evangelho não é algo restrito aos 12, nem a cada um que veio a Jesus naquele momento, mas a cada pessoa também, não só naquele momento, como até nos dias atuais. Então, o lugar onde estamos, na família, nos parentes, círculo de amigos, na cidade, no trabalho, enfim, cada cristão que crê, ele é um semeador onde ele estiver. E ele pode, primeiro nós pregamos pela ação. Aqui ele diz que o semeador, ele saiu a semear. Então nós precisamos primeiro crer, irmãos, que nós pregamos primeiro pela ação. Como pela ação? Pelo nosso testemunho pessoal. Nós devemos saber que para semear a palavra é preciso primeiro viver a palavra. Então é preciso ter essa palavra em nosso coração para que a gente consiga ter autoridade na transmissão das boas novas àqueles que se cercam a nós. E quantas pessoas têm perdido, na verdade, a autoridade profética, a voz profética, porque não vive essa palavra, não é um semeador autêntico, ele não pode semear, porque ele não tem primeiro ações de uma pessoa crente, de uma pessoa nascida de novo. Mas Jesus aqui, ele mostra um semeador, e com certeza era uma pessoa nascida de novo. Então o testemunho aos olhos de Deus, o nosso testemunho pessoal, eu creio que ele fala muito mais. E alguém já disse que o amor sem palavras é mais precioso do que palavras sem amor. Então a pessoa muitas vezes, pelo seu amor a Cristo, até em silêncio, ele é capaz de conquistar vidas para Cristo na convivência diária. E eu me lembro, não só em Coríntios diz que a mulher santa, ela santifica o seu marido, né? Até sem palavra ela pode alcançar a vida do esposo. Deus assim tendo propósito em salvá-lo. E eu me lembro de um irmão que nós conhecemos no Peru, o irmão Mário, né? Tem o mesmo nome praticamente de Luzimário. Ele disse que ele não tinha Cristo, e ele conheceu uma família de americanos, morando lá em Piura. E ele começou a conviver com aquela família. Ele disse que aquela família nunca disse a ele: Jesus te ama, nem Jesus é bom. Mas ele disse que ao ver como eles enfrentavam as adversidades do dia a dia e a vida daquela família, ele se converteu a Jesus, porque ele viu que Deus era na vida daquela família. E aquele homem se transformou um grande pregador da palavra. Ele era da União Bíblica do Peru, pregou a palavra levando de uma ponte a outra do Peru. Foi uma pessoa que nos abençoou muito quando nós chegamos lá. Então ele disse que Jesus conquistou ele pelo testemunho de uma família cristã, sem uma palavra, só pelo amor e pela vida daquele casal, daquela família. Ele aprendeu o que era Jesus numa vida. Então a gente precisa primeiro pregar em silêncio, pregar com amor, com a vida que nós levamos. Então aqui também mostra, irmãos, que as palavras, é mais preciso do que palavras, é preciso também um constante compromisso. Jesus disse em Mateus capítulo 5, dos versículos 14 ao 16, que as nossas obras, nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo, mas que as nossas obras, elas devem levar glória para Deus. Jesus deve ser glorificado em nossa vida. Então Jesus, ele começa mostrando aqui o semeador. E o semeador dessa parábola, ele nos mostra que o trabalho de semear, ele contabiliza também muitos insucessos. Eu acho interessante porque ele conta que ele lançou a parábola, a semente, em 3 terrenos diferentes. Em 4, aliás. Mas dos 4 terrenos, a gente pode dizer que 3/4 não funcionou. Então a gente logo pensa que nem sempre por nós pregarmos, ou todos os solos que escutam a palavra, ou que recebem a semente, eles vão dar frutos, eles vão receber.
Então isso mostra também que os 3/4 da semente espalhada pode se perder. Ou seja, não por causa do semeador, mas por causa de quem a recebe. Então, contudo, o semeador ele não se permite ser influenciado pelo insucesso. Ele é firme na sua dedicação e fidelidade ao trabalho. Ele não desanima, não se torna amargurado, não paralisa com os impedimentos e adversidades que esperam a semente que lançou. Ele conta com a colheita como pessoa sábia. Ele sabe dos perigos e decepção, mas ele não menospreza, nem vê pelo lado negativo, mas com calma e fidelidade desempenha o seu dever. Se o semeador, quando ele semeasse na primeira terra, que ele viu que os pássaros levaram o primeiro solo, a semente, ele dizia, não adianta eu semear, porque não vai mesmo dar certo. Mas outra coisa bem interessante, peculiar e próprio de lá da Palestina, do local onde Jesus estava, é que não era como aqui no Nordeste, no sertão, no Brasil mesmo, que se prepara o solo para depois lançar a terra. Lançar a semente, perdão. Disse que primeiro lá se lançava a semente. De acordo com o que nascia, ele via o desenvolvimento daquela semente para começar a trabalhar naquele terreno. Olha que coisa interessante. É do mesmo jeito como às vezes a gente conhece pessoas e não sabe se ela vai ou não ouvir a palavra. Mas a nossa tarefa é simplesmente lançar a semente. O solo, quem vai dizer é Deus, o tipo de solo que vai receber. E esse semeador, ele continua semeando. Funcionou em 3/4, não funcionou, mas ele não parou. Ele é fiel à sua tarefa. No trabalho de semeador, nós temos que tomar como exemplo esse semeador da parábola, tendo a convicção que a palavra não regressa vazia. E em Isaías 55:11, o Senhor diz isso: a minha palavra não regressa vazia, mas antes ela fará aquilo para o que eu a designei. Ela fará a obra. Então, o semeador tem que ter isso em mente no trabalho de semeador. Agora, os solos, nós vamos ver os tipos de solo nessa parábola, que são 4 tipos, que definem, é interessante, porque às vezes a gente diz, é o coração, é isso, mas enquanto estudava nessa tarde, Deus falou muito a minha vida nessa palavra, porque Ele disse assim, que o solo, o que define o solo não é o coração das pessoas. São 4 maneiras diferentes com que as pessoas recebem a palavra. Não é que o coração já estava daquela forma. É como o coração fica quando recebe a palavra. Ou seja, não é dizer fulano já tem o coração endurecido. Não. Ele foi endurecido ou foi espinhoso de acordo com como ele recebeu. Ou como ele ouviu. A partir dali é que ele se torna. Não é que ele já estivesse. É a forma como nós lidamos com a palavra que define o tipo de solo que nós somos. Então, quem recebe são as reações do coração humano à plenitude da palavra de Deus. Não são os ouvintes. Ou seja, não são os ouvintes que têm o coração endurecido. É o caminho endurecido. É chão pedregoso ou solo, ervas daninhas. Elas se tornam à medida que se posicionam em relação à palavra do Senhor. Então isso leva a gente a pensar, né? Como nós nos temos nos posicionado, né? Que efeito tem surtido a palavra de Deus. E o versículo de número 4, se você ficou com sua Bíblia aberta, ele começa dizendo assim: e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Então, os ouvidos moucos e coração insensíveis são aqueles que a palavra de Deus não consegue atingir. Mesmo que escutem muitas vezes, sua atitude em relação à palavra é semelhante ao relacionamento com o próximo. Ou seja, que efeito faz a palavra se eu também não dou importância a como eu me relaciono com as pessoas? Como eu vou me relacionar com Deus quando eu não consigo me relacionar bem nem com o meu próximo? Que efeito faz a palavra? Isso nos leva a pensar, irmãos, em como nós agimos, como nós somos. Quando a palavra de Deus ela vem para nós, aqui não é só pessoas que não conheciam a palavra. O interessante é que Jesus estava falando aqui para judeus, para pessoas que
incessantemente vinham ouvindo a palavra. Ou seja, não eram pessoas alheias ao que elas estavam ouvindo. Eram já que conheciam de antemão. Jesus estava tratando com pessoas que conheciam a história de Israel. Conhecia da aliança de Deus com Abraão. Conhecia da aliança de Deus com Moisés. Conhecia já, não eram pessoas que estavam alheias, não eram pessoas incrédulas que nunca tinham ouvido a palavra. Ele estava tratando com pessoas com conhecimento. Não era qualquer, por isso que ele usa essa parábola, falando do semeador e falando do solo. Isso nos leva, irmãos, a pensar, como eu ajo com o meu próximo? Eu sou duro ou sou amável? Eu sou atento, eu oriento, ou eu sou obstáculo? Será que nós, quando ouvimos a palavra, isso faz nos ver como nós nos relacionamos? Será que eu tenho sido obstáculo para pessoas? Ou será que eu tenho sido, irmãos, uma pessoa que oriento? Eu livro as pessoas do peso ou eu imponho cargas? Eu dificulto sua vida ou eu trago alívio? Como agimos com os demais simplesmente vai mostrar a nossa forma, isso mede a nossa forma de como ouvimos a palavra. Porque 1 de João 4:20 diz: como nós amamos a Deus a quem não vemos, quando não amamos ao próximo que vemos. Como eu me relaciono em relação à palavra, é justo como eu me relaciono com... Está da mesma forma como eu lido com as pessoas no meu dia a dia. Então esse caminho, esse aqui que caiu à beira do caminho, é aquele que não dá ouvidos ao que ouve. Simplesmente ficou lá e os pássaros arrebataram. Ou seja, não chegou ao coração. Não fez efeito na minha vida diária. Não mudou a minha forma de relacionar-me. Não mudou a minha forma de ver o meu próximo. Não mudou nada. Então, rapidinho ela foi arrebatada, ela foi comida. As aves do céu comeram, ou seja, voou, foi ao vento. Não chegou ao coração. Não me alcançou, não alcançou aquele que a ouviu. O versículo 5 diz: outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Esse aqui diz que era um solo o quê? Um solo rochoso, que caiu era um solo onde tinha pedras. E ele disse que o interessante, quando fala em solo rochoso, não é terra misturada com pedra, uma pedra aqui e outra ali, não. É uma rocha grande, só com a capinha de terra em cima. Onde rapidinho nasceu aquela semente. Ele não plantou num canto só, era uma rocha grande. E disse que quando bateu lá, logo nasceu, porque tinha uma capinha de terra. É como mostrando que aparentava que era solo, mas não era, era rocha. Isso recebe com alegria, são as pessoas que recebem com alegria, com entusiasmo, mas logo, ao chegarem às tentações, às adversidades e dificuldades do cotidiano, elas deixam a palavra, elas esquecem o que ouviram. E isso nos faz ver, irmãos, em nosso dia a dia, quantas pessoas não convivem conosco, que elas estão assim tão entusiasmadas, chegam aqui. Nós conhecemos pessoas que chegou a passar 1 ano aqui. E sabe o que elas diziam? Eu nunca vou deixar o evangelho. Nunca vou deixar Jesus. Aquelas pessoas que são entusiastas, que acham que já estão bem demais. É um entusiasmo passageiro. É aquelas pessoas que se alegram demais. Elas são muito rápidas em pegar as coisas e tudo se resolve. É o entusiasmo. Mas a palavra de Deus, ela não deve gerar só entusiasmo. Ela deve gerar em nosso coração sobriedade, de meditarmos em quem nós somos. Ela não deve, irmãos, jamais gerar em nós ilusões. A palavra de Deus, pelo contrário, ela é para tirar as ilusões de nós e mostrar exatamente quem nós somos. Ela revela quem nós somos. Ela é um livro que abre a nossa vida e nos mostra. Ela tira de nós toda e qualquer ilusão. E não é por um acaso que o escritor aos Hebreus, ele diz que a palavra,
ela é espada de dois gumes, que ela é capaz de dividir a alma e o espírito do homem, juntas e medulas. Ou seja, ela é cortante, ela faz efeito dos dois lados, ela vai para quem ouve e para quem está pregando. E isso deve ser o efeito que deve ser feito em nosso coração, de sobriedade, de ter a certeza do que é essa palavra, de que a palavra de Deus ela é verdadeira. E Jeremias, ainda no capítulo 23 e o versículo 29, ele diz que a palavra é o martelo que esmiuça a penha. Então essa palavra, se ela tocou num solo rochoso, se ela é perseverante, se é uma pessoa que persevera, que não tem um entusiasmo infantil, que promete demais, que faz tudo muito rápido, que concorda com tudo, que se entusiasma demais, ela não vai ser quebrada. O martelo que esmiuça a penha não vai quebrar aquela penha, porque ele não tem alcance, ela não vai alcançar, ela vai somente aparentar o que os outros veem, mas o coração, como disse o Salmo 139, o Deus que nos conhece, que nos sonda, não vai trabalhar naquele coração, porque ele não tem lugar, a palavra de Deus não tem lugar nessas vidas, que são entusiastas demais, que são muito iludidas, que se iludem com a palavra de Deus, se iludem com o viver cristão, que não são capazes de renunciar, acham que a vida com Cristo é um campo de flores. Alguém já disse até como Alice no País das Maravilhas, tudo é maravilhoso. Eu acredito que essa parte, muitos de nós, novos convertidos, passamos por isso. Eu não sei vocês, mas quando Jesus tocou a minha vida, eu pensei que todo mundo tinha uma auréolazinha, que eu nunca ia ouvir uma palavra contrária dentro da igreja, que eu nunca ia ver ninguém pecar, que eu nunca ia ver um irmão cair em tentação, que nunca um irmão ia olhar para o outro com um olhar de malícia, que nunca um irmão ia falar mal do outro. Mas logo, logo, a palavra de Deus, ela me mostrou que isso era ilusão. Que a palavra de Deus, ela é para dar sobriedade. É para a gente saber que mesmo sendo pecadores e falhos, ela vai trabalhar em nossa vida a cada dia. Ela vai fazer efeito. Ela não vai ser, ela vai quebrar, ainda que tenha aquele solo rochoso. Se for um coração que a tem, que não se ilude, ela vai quebrar aquela penha. E ela vai perfurar até as juntas e medulas. E fazer o efeito para o qual ela foi designado. Como diz em Jeremias. Quem é atingido pela palavra, as ilusões são postas de lado. Em particular, as ilusões sobre si mesmos. Eu logo vi que eu mesmo não era aquela pessoa santa que tinha sido transformada na mesma hora e que nunca mais ia pecar. Quando eu recebi a palavra, eu me senti assim, né? Tão santa que o pecado não me alcança mais. Mas a sobriedade da palavra me mostrou que não. Que como preciso lutar a cada dia com esse eu cheio de mazelas da velha natureza, que a gente precisa a cada dia deixar que essa palavra que esmiuça a penha venha transformar, quebrar essa pedra, como Deus falando com o seu povo em Ezequiel diz: tirarei o vosso coração de pedra e colocarei o coração de carne. Então que verdadeiramente nós possamos deixar que aquele que conhece e sabe como fazer o transplante, ele transforme essa pedra ou essa rocha, para que a sua palavra adentre. Ele faça o transplante e coloque um coração de carne no lugar da pedra. E a palavra de Deus, ela tem esse efeito. Ela é capaz de fazer esse efeito numa vida que dê lugar a ela, mas depende de como ouve. Aí o semeador, ele seguiu semeando. O versículo 7 diz assim: outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Mais uma vez fez efeito. Ela nasceu.
Ela nasceu ali, mas diz que quando ela nasceu, a semente nasceu, aquela árvorezinha, ela foi sufocada porque ela foi plantada entre espinhos. E a gente sabe que o espinho ele não serve para nada, a não ser para furar, para causar danos. Então os espinhos são as dificuldades pessoais do caráter, a ira, a inveja, o desânimo. Os espinhos é o que sufoca a vida cristã. Mas não sufoca por causa da palavra, mas pelo nosso eu, pelas falhas no caráter, pelo que nós verdadeiramente somos. Os espinhos, irmãos, é a inconstância. É pela manhã nós nos entregarmos firmemente ao Senhor. Deus, toma conta do meu dia, guarda a minha boca. Senhor, põe um guarda, como disse o salmista. A gente entrega todo dia, nos entregamos firmemente ao Senhor. Mas logo, tudo que falamos a Deus fica encoberto pelas dificuldades e afazeres do dia. Parece que foi puro palavra da boca para fora, não chegou ao coração. Não fazemos o que o jardineiro faria: exterminar os espinhos, as ervas daninhas. É necessário deixar que a palavra entre de tal maneira, mas entre de tal maneira em nosso ser, irmãos, que arranque as ervas, os espinhos, as ervas daninhas, aquilo que causam mal ao caráter cristão, aquilo que nos aparta do Senhor, aquela parte que sufoca uma verdadeira vida cristã. E isso são coisas que muitas vezes nós alimentamos no nosso caráter, alimentamos no nosso temperamento. A gente não se deixa trabalhar pela palavra. A palavra não faz efeito, porque o eu está reinando. O caráter defeituoso da velha natureza ainda persiste. Ele não dá vazão para a palavra de Deus agir. A palavra está sendo sufocada pelos espinhos que tem na alma, pelas ervas daninhas que causam mal ao relacionamento cristão, ao relacionamento com Deus, ao relacionamento com o próximo. Está alimentando nossas vontades, nossos erros, nossos defeitos, que muitas vezes nem enxergam a palavra o que ela diz, porque o eu está inchado demais para ser tocado pela palavra. Está sendo alimentada a velha natureza. O novo nascimento não dá lugar, não tem lugar, porque a velha natureza não permite. Os espinhos da alma, as ervas daninhas, estão lá causando estrago. Não deixam que Deus ele haja. É necessário que a gente, irmãos, que a gente olhe para a palavra com a sobriedade e a seriedade que a palavra de Deus nos chama. É uma palavra que produz vida eterna, não é só para essa vida. É necessário deixar que as falhas, que os temperamentos, maus temperamentos e deficiências que no nosso dia predominam o nosso caráter, seja transformado pelo Espírito Santo de Deus. É impossível a palavra ela adentrar numa natureza espinhosa. Ainda que ela adentre, ela não vai muito longe. Escuta aqui, mas ao sair da porta para lá, já começa a reinar a velha natureza. Porque a palavra está sendo sufocada pelo o mau comportamento, pelo temperamento, pelo caráter deformado pelo mundo, pela natureza mundana e pecaminosa. Jesus está mostrando a essas pessoas que estavam ao redor delas, como estavam elas em relação à palavra dele. E não é por um acaso que em Mateus, no próprio Evangelho de Mateus, o capítulo 7, ele diz ao que ele assemelha a pessoa que ouve a sua palavra e não pratica. Ele diz o que vai acontecer, que é semelhante a uma casa firmada sobre a areia, que não tem muita firmeza,
que ela logo, logo, vindo a tempestade, vai ruir aquela casa. Isso nos faz ver, irmãos, e pensar que tipo de vida cristã nós temos levado. Que relevância, que importância tem a palavra que nós ouvimos, que é a palavra de Deus, que produz vida em nós. Mas que vida essa palavra tem gerado? Que vida essa palavra tem gerado em nós? Que tipo de vida ela me tem feito levar? Como tem sido a nossa vida? A gente precisa se indagar ou pedir a Deus a sobriedade para conhecer-se a si mesmo. Porque quantos de nós estamos enganados quanto à natureza do nosso caráter, quanto ao que nós verdadeiramente somos. Porque a gente não prescruta a palavra, não examina, não se deixa ser examinado pelo Espírito Santo de Deus. Ou não diz a Deus: Senhor, me mostra quem eu sou. Senhor, revela-me quem eu sou. Quantas vezes a gente não quer isso? Porque a gente quer deixar como aquele terreno rochoso. A rocha está por baixo, mas aquela camadinha de terra dá para enganar. Alguma coisa nasce, mas ela não terá raízes. Nós precisamos estar arraigados, alicerçados na palavra de Deus. As raízes precisam ter profundeza. E só a palavra de Deus, ela dá profundeza ao nosso ser. A profundidade que nós precisamos para viver a verdadeira vida cristã. Ela não fica na superfície. Ela não nasce, as raízes não serão lançadas em um terreno rochoso. A rocha impede. A rocha impede que a raiz se aprofunde. Que tipo de solo temos sido? Não é mais o versículo de número 8. Ele diz assim: outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quando Jesus encerra essa parábola, ele diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Interessante que essa expressão em Apocalipse, em diversas partes da Bíblia, ela se repete com essa mesma tonalidade. E os próprios discípulos, eles ficaram assim impressionados, porque enquanto ele falava com a multidão, ele encerrou a sentença aí. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E deixou que eles próprios tomassem suas interpretações, tirassem suas próprias interpretações. E os discípulos não entenderam aquilo e perguntam a Jesus: por que eles falam por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Por isso lhes falo por parábola, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Será que nós não estamos fazendo parte desse grupo? Jesus estava falando do povo de Israel. E ele diz: de sorte que nele se cumpra a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Irmãos, é necessário desejar ser curado por Cristo. Quantas pessoas estão dentro da igreja? Quantas pessoas conhecem o Evangelho anos após anos, mas não estão dispostas a abrir mão de suas pretensões, não estão dispostas a abrir mão de suas amarguras de alma, não estão dispostas a serem curadas por Cristo Jesus, não abrem o seu coração para isso. E Jesus disse: se converta e sejam por mim curadas. Jesus tem desejo de curar. Não é que Deus não quisesse que o ser humano ouvisse verdadeiramente a palavra. Porque lá em
Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz que é da vontade de Deus, capítulo 2, creio que 1 Timóteo, é da vontade de Deus que todo ser humano chegue ao pleno conhecimento da verdade e seja salvo. Deus quer, mas muitas vezes nós não queremos. E quantas pessoas deixam de ter uma vida frutífera, porque não deixam que Jesus as cure. Se você está me ouvindo nessa noite, deixe Jesus lhe curar. Deixe Ele tocar onde está a ferida. Deixe Ele transformar o coração que está com ferida aberta. Anos após anos. O Senhor disse, deixe ser curada por mim. Ele quer curar. Ele quer transformar esse terreno que estava tão, quem sabe, tão espinhoso, tão rochoso, tão leviano. Os passarinhos levaram rápido, estava à beira do caminho. Não estava no caminho. Então a gente precisa tomar consciência que Jesus disse, e sejam por mim curados. Mas Ele disse uma coisa, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos dos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Porque Jesus disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque Jesus sabia que quem quisesse verdadeiramente entender o que Ele tinha dito, ouvir de verdade, ia fazer como os discípulos fizeram. Procuraram a Ele depois, Senhor, o que quer dizer essa parábola? Senhor, o que a palavra quer dizer para a minha vida? Eu quero dar importância ao que o Senhor está ensinando. E Jesus aqui, a partir do versículo 18, Ele passa a explicar-lhes essa parábola. Ele diz que atendei vós, pois a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem um maligno e arrebata. Ou seja, é aquele coração que não deixa que Deus trabalhe. Ele está mais voltado para as coisas do mundo e não percebe que está sendo mais instrumento do maligno do que de qualquer coisa que Deus queira fazer. E em seguida ele diz, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra, recebe com alegria. Como eu estava dizendo, são os entusiastas. Eu serei a partir de hoje, quantas vezes vocês não imaginam, começo de ano, às vezes chega gente lá em casa, olha pastor, dizendo ao meu esposo, a partir de hoje, olha, esse ano será um ano diferente em minha vida. Eu vou fazer assim, eu vou dar dízimo, eu vou fazer isso, eu vou às escolas dominicais, eu vou participar mais. Aí se muda para bem longe, aparece uma escola dominical e nunca mais. São os entusiastas. Como eu disse, já teve pessoas que passou um ano aqui conosco, que foi batizado, que foi encontro, foi diversas coisas, encontro de casais. Depois disso a gente, olha, nunca mais eu deixarei esse caminho. E eu quero confessar a vocês uma coisa, eu não sei se essa é uma parte minha que eu preciso ser curada por Deus. Eu não gosto de quando a pessoa se converte que digam isso a gente. Quando diz, olha, nunca mais deixarei esse caminho, eu, Senhor, tem misericórdia que isso aí quebre todos os paradigmas. São 28 anos de vida ministerial, aliás, 25 anos que nós temos de vida ministerial. E eu lhe digo que nesses 25 anos, praticamente todos os que disseram, nunca mais eu deixarei esse caminho, estão no nosso meio hoje. Infelizmente, por quê? Porque são os ilusórios, aqueles que se confiam em si mesmos, que acreditam que por sua força vão adiante. Mas não é. Aqui Jesus disse assim, né, o versículo 8 que nós lemos, outra enfim caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que foi semeado entre os espinhos, ele diz que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, fica infrutífera. Mas o que foi semeado, versículo 23, em boa terra, é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Esse aí, irmãos, é aquele que sabe que a palavra de Deus, ela não é para ser ouvida por momentos.
ela é para ser vivenciada. Diz que se compara a 3 coisas, se iguala à boa terra. Primeiro é ouvir. Ouvir, irmãos, é muito mais do que nós estamos aqui parados. É prestar atenção, é obedecer, é estar disposto a colocar em prática o que nós ouvimos. A segunda é guardar, é levar a palavra para o nosso cotidiano. É antes de tomar decisões, dizer o que a palavra de Deus me diz sobre isso. Eu me lembro que uma pessoa me mandou uma vez um zap: irmã, o que é que você diz de tal coisa? Aí eu disse: meu irmão, se eu for lhe dizer o que eu lhe digo disso, com certeza você não vai aceitar. Mas eu vou lhe dizer o que diz a palavra. Eu peguei o versículo e mandei para a pessoa. Ele não me mandou mais nada sobre o assunto, né? Mas eu disse: eu posso falar o que for, não vai fazer efeito. Mas se a palavra de Deus, irmãos, ela é para ser vivenciada, ela é para ser colocada no cotidiano. O bom solo, o solo que recebeu, é porque ele ouviu com agrado. Ele estava disposto a ser sóbrio, a perceber que não era a sua força, nem sua capacidade que ia lhe mantê-lo de pé. Era a dependência do Senhor. Era deixar que a palavra tirasse as pedras do solo, tirasse os espinhos que impediam, tirasse os cuidados dessa vida. Que o supremo jardineiro e agricultor trabalhasse dia após dia naquele coração. É aquele que ouve, é o bom solo. É o que ouve mesmo como a palavra deve ser. Deixa-se moldar pela palavra. Não importa o que eu acho, o que você acha. O que importa é o que diz a palavra de Deus. Não são os meus quereres, as minhas vontades. É a vontade suprema e soberana do Deus Todo-Poderoso. É ela que deve permanecer no nosso ser. E ser, irmãos, entrar em nossas entranhas. É ser vivida a cada dia, ter o desejo. Ainda que a gente não consiga vivê-la todos os dias, porque a gente sabe como nós somos tão falhos. Mas sabe o que? É ter a decência de confessar ao Senhor e de não se acostumar com a vida que leva. É realmente clamar ao Senhor que opere mudanças, que gere fortaleza. É convivência com o Espírito Santo de Deus, dando ouvidos a Ele a cada dia. Dar fruto é tornar-se pessoalmente, irmãos, a palavra de Deus. O que é tornar-se pessoalmente a palavra de Deus? Eu lhe convido você a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, o capítulo 3:3. É ser uma carta de Cristo. Paulo escrevendo aos Coríntios, 2 Coríntios, o capítulo 3 e o versículo 3, ele fala dessa maneira, irmãos, quando ele está escrevendo àquela igreja. Ele diz: estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Não em tábuas de pedra, como foi para Moisés, né? Mas em tábuas de carne, isto é, nos corações, como Cristo escreveu em nossos corações sua palavra. Essa é a boa terra. Essa é a boa semente. Que, aliás, esse é o bom solo. Que a semente caiu nele, mas não ficou infrutífero. Ele se tornou carta de Cristo. E assim como Paulo falava assim aos Coríntios: meus irmãos, que sejamos nós essa carta de Cristo. Que sejamos nós este solo. Agora aqui, como diz, que existe que 4 são os chãos da fé. Resta-nos perguntar, e você responda a você mesmo: que tipo de chão é você? Ou que tipo de solo temos sido? Jesus pode transformar o solo espinhoso num solo frutífero, o solo rochoso
numa pedra, com o martelo que esmiuça a penha. Pulverizar, tornar em pó. Mas é a forma como nós ouvimos essa palavra que vai nos transformar, que vai transformar o solo do nosso coração. Que sejamos, irmãos, o quarto solo. Ou que, mesmo estando ainda em outro tipo de solo, que permitamos que a palavra nos transforme no solo frutífero. E que não venhamos só a 100, 60, mas a muito mais. Que o Senhor nos abençoe e transforme o solo das tábuas de carne do nosso coração. Pai, nós te adoramos, bendizemos por tua palavra gloriosa. Essa palavra que gera vida, Senhor. Que nos gera em nós desejo de mudança, de transformação, de aproximação contigo, de te conhecer melhor. Eu te peço por aqueles que estão nos ouvindo nessa noite, nos assistindo. Senhor, se há pessoas que têm feito parte dos 3/4 dos 4 solos que foi apresentado pelo Senhor Jesus, que possa ser transformado, Senhor. Que a tua palavra adentre esse coração e saiba que há solução. Em Cristo Jesus há transformação. Em Cristo Jesus há solos que são infrutíferos, que podem ser transformados em solos frutíferos. Opera, Senhor, em vidas que nos ouvem nessa noite, que nos assistem. Em teus servos que aqui estão, Senhor. Se há coração em nosso meio que precisa passar por essa transformação, que em nome de Jesus, teu Santo Espírito, ainda nessa noite, Senhor, traga a nossa mente, ao nosso ser, que tipo de solo nós temos sido e que como o Senhor pode transformar-nos. Em nome de Jesus, eu abençoo tua igreja aqui presente. Eu abençoo nossos ouvintes, Senhor. Em nome de Jesus, que a tua salvação alcance vidas nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu louvo a Deus pela palavra que nós escutamos aqui. E agora já no finalzinho, enquanto o senhor estava falando, eu me lembrei do capítulo 15 de João, quando fala sobre a videira verdadeira e nós, os ramos que estão ligados nessa videira. E a videira verdadeira, nós bem sabemos que é o Senhor. Deus é o agricultor, o Senhor é o dono absoluto de todos. E Ele diz, olha, aquele fruto, aquele que tiver em mim e não der fruto, ele será cortado e lançado fora. É duro demais essa palavra. Significa dizer que se não caiu na boa terra, se caiu na boa terra, certamente faz parte dessa videira, está ligada verdadeiramente nela. Porém, se eu digo que faço parte dessa videira, faço parte dela, certamente cai numa boa, sou aquela terra onde a semente caiu e produziu. E na prática isso não está acontecendo, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa muito errada nisso, que precisa ser avaliado. Como disse Paulo, avalie se você está no caminho de verdade. Por isso que ele disse, se é que vós está em Cristo. Paulo diz isso com a igreja, com os irmãos da igreja. Então analisemos, irmãos, nossos frutos, nossa conduta, nossa forma de viver, se verdadeiramente nós estamos no Senhor. A gente precisa averiguar isso, para depois a gente não ficar desapercebido e pensando que nós estamos certo, quando na verdade talvez não estejamos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Analisemos. Eu fico assim pensando, nós já vai fazer, faz 3 semanas vai fazer que a gente foi liberado para a gente funcionar os cultos aqui com o culto reduzido.
Mas eu tenho observado que tem muitos que não estão nem, alguns não têm chegado, outros não estão nem aí se está funcionando, se não está, se vai, se não vai. Eu fico assim pensando, meu Deus, como estará esses corações? Será que de fato essas pessoas estão apaixonadas por Jesus? Porque uma das coisas que eu descobri no Evangelho, que todas as pessoas que aceitaram a Cristo, irmão, de imediato, que mais a primeira coisa, a primeira evidência que se viu foi o compromisso. Você pode observar, as pessoas que tiveram encontro com Jesus, eles receberam a Cristo e de lá disseram: Jesus, tchau, eu vou por aqui, o senhor vai por aí. Não, todos eles se comprometeram voluntariamente de querer estar com Ele, de andar com Ele, de estar perto. Alguns rogavam: Senhor, deixa eu te seguir, eu quero estar. Então, a primeira evidência de uma pessoa que teve um encontro com Cristo é o compromisso de querer estar com Ele. E hoje, já que fisicamente a gente não vê Jesus aqui com a gente está trabalhando como uma igreja militante. A igreja militante é uma igreja que trabalha, que elabora, que vive envolvida, enganjada no serviço cristão. E se isso não está acontecendo na vida do pastor da igreja ou de algum irmão da igreja, tem alguma coisa que não está bem. Então a gente precisa avaliar se realmente nós estamos nele ou não. Então, irmão, que Deus assim nos ajude, porque ser um cristão não é ser nominal ou ser um religioso, é muito diferente. Deus tem misericórdia de nós. Eu convido outra vez a bandinha para a gente louvar o Senhor. Enquanto isso, quando os irmãos aqui se preparar, eu gostaria que dar a oportunidade a Jean, para que ele pudesse de repente fazer aí as considerações, de repente se tem como ler o nome dos irmãos que estão aí presentes, e aí faz essa parte aí, tá certo? Enquanto a gente se arruma aqui para cantar um louvor e nos despedir orando. Eu quero louvar a Deus por você que está assistindo. Começou bem pouquinha gente, eu noto que tem um grupo maior também. Eu quero louvar a Deus pelos irmãos aqui presentes e por você em sua casa. Certamente Deus tem falado ao seu coração, como também tem falado ao meu, ao nosso coração. Vamos louvar o nosso Deus. E agora, quando a gente se arruma aqui, os irmãos que tiver salmos e hinos, 379, todo mundo aí, na sua casa, pegue seu salmozinho também. Acho que está muito alto aqui esse microfone, não. 379, conta as bênçãos. A paz do Senhor a todos, os irmãos que estão aqui, Deus esteja abençoando vocês. É sempre uma alegria, né, estar na casa do Senhor para cultuar a Deus. Sabemos que, mesmo diante de todas as dificuldades, mesmo diante de tudo que nós temos vivido, nós temos um Deus que pode todas as coisas e que, se nós confiarmos nele, com certeza passaremos tranquilamente, amém? Vamos aqui ver o pessoal que está conosco nesta noite, né? Algumas pessoas chegaram depois porque nós mudamos de horário novamente, certo? Está conosco a Andréa, Dênia lá em Curral de Cima, o pessoal, né? Irineu e Stephanie, Natália, a irmã Hélida está conosco. Maria Leda, né, irmã Maria Leda, Valderi Farias, Deus esteja abençoando vocês. Antônio Silva, Alminho, um abraço. Josiane, irmã Josenilda, né, a mãe de Bia, a minha tia Jó. Deixa eu ver quem mais. Sirlene também está conosco. Gil, Kel, irmã Nil, Deus esteja abençoando. É isso, irmã Rizomar também, Luiz Eloy, que Deus esteja abençoando lá no Peru, não é isso? Ele colocou aqui no comentário, Deus esteja abençoando. É um prazer muito grande, meu irmão, tê-lo conosco, que Deus esteja abençoando. Bem, irmãos, lembrando também, certo? Fazer só mais um lembrete, nós estávamos
às 4h30. Agora nós estaremos iniciando o culto a partir das 6 horas, certo? Então, fiquem ligados, porque a partir de hoje, nós demos início hoje a partir das 6. No próximo domingo será da mesma forma, certo? E toda a programação que a gente tiver aqui agora vai seguir este horário. A partir das 6 horas da tarde nós estaremos dando início a toda a programação, certo? É isso, que Deus esteja abençoando vocês. Um abraço, a paz do Senhor e até a próxima. Deu a entradazinha aí, viu? Deu a entradazinha. Se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos dizem de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos dizem, quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso os magos, é triste é o teu lidar, é pesada a cruz que tem que suportar. Contas muitas bênçãos, logo exultarás, e fortalecido os dias passarás. Quantas bênçãos dizem, quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vire os outros com seu ouro e bem, lembra que o tesouro prometidos tem. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos dizem, quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-la todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu conflito fraco ou forte aqui, não te desanime, Deus será por ti. Seu divino auxílio, ignorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos dizem, quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-la todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, irmão, vamos orar encerrando. Nós louvamos a Deus por cada irmão aqui presente, os que estão também aí assistindo, mais uma vez reforçando e lembrando que a gente, domingo, se o Senhor permite, estaremos cultuando o Senhor às 18 horas, mesma hora que foi hoje, né? O dia de hoje. Também avisando os irmãos que, se Deus permitir, a gente estará fazendo um culto abençoado ali lá na Estiva, também às 18 horas do sábado. Também haverá uma live aqui
do jovem da igreja, no sábado, ao mesmo horário. Os irmãos que vão ficar terão a oportunidade de assistir e participar. Também avisando os irmãos que domingo a gente vai ter a oferta de domingo, tanto de manhã como de noite. Ela será para missões. Então a gente vai consagrar essa oferta de domingo para missões, tanto no horário da escola bíblica, como também à noite. E também os irmãos que não ainda pegaram seus cofrezinhos de missões, temos aqui. Ao término do culto, você pode então procurar Lucimar, ou você que está nos assistindo que ainda não pegou seu cofrezinho de missões nacionais, então pode pedir, que a gente pode fazer com que chegue na sua casa, nas suas mãos. 4h, na sexta-feira, teremos culto aqui das senhoras. O departamento de senhoras está convidando todas as irmãs a comparecerem para orarem a partir das 4h, todas as sextas-feiras. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, queremos louvar por tudo que nós ouvimos aqui, pelos louvores, pela Tua bendita palavra, por tudo que foi falado, que foi ensinado. Nos ajude, Deus, a de fato a gente estarmos, ó Deus, dentro dos Teus propósitos. Ajuda-nos a cada dia a nós nos policiarmos, que Teu Espírito Santo esteja a nos advertir e que tenhamos ouvidos para ouvir, Senhor, para também, Deus, estar atento à Tua voz, à obediência à Tua palavra. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e faça resplandecer o Teu rosto sobre nossas vidas. Recebe o nosso louvor e recebe a nossa gratidão. Leva-nos às nossas casas debaixo da Tua graça. Abençoa cada irmão que se encontra assistindo. Abençoa, Deus, a vida de cada irmão. Que o Senhor tenha misericórdia e fortaleça a vida de cada um. Senhor, queremos louvar também pela vida, Deus, de Luiz, que se encontra em Piúra, Deus, assistindo também essa live. Senhor, abençoa grandemente aquele jovem e todos os irmãos e irmãs que se encontram ouvindo a Tua palavra. Vai de encontro aos enfermos e supre, Deus, as necessidades daqueles que estão precisando, Deus, de um milagre. Aqueles, Senhor, só Tu és Deus, só Tu podes fazer. Para o Senhor não existe nada impossível, Senhor. Vai de encontro aos enfermos, estenda a Tua mão de cura. Tu és o nosso Jeová Rafa, Deus, que sara todas as enfermidades, e nós cremos no milagre, Senhor. Oramos em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do eterno Deus e Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre esta igreja e sobre todo o povo de Deus espalhado na terra, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos. Vão em paz. O Deus de Israel seja convosco.